que está sendo alterado pelo lucro presumido agora? Ele falava que eu tinha uma presunção de 32%, eu tinha 32% de presunção quando eu estava falando de serviços, e eu tinha 8/12% quando eu estava falando de produtos. E em cima desses dois cenários aqui, eu aplicava 34%, que é a soma de 15% de IR, 10% de adicional de IR se eu tenho um lucro acima de R$20 mil, e mais 9% de contribuição social. O que o governo fez agora? O governo não aumentou as taxas nessa nova legislação. Primeira coisa que a gente vai ter que entender, o governo não está mexendo nisso aqui. Ele está mantendo a carga tributária sobre o imposto de renda aqui muito claramente nesse mesmo patamar. A única coisa que mudou foi sobre a reforma tributária sobre a renda, que a gente teve aqueles 10% lá a mais nas empresas. Mas isso aqui é pauta para outros vídeos que a gente vai trazer. A mais aqui na distribuição, né? Isso aqui agora é sobre os sócios. É sobre distribuição. Só quando eu distribuo o dinheiro que tem aquela tributação a mais ali agora. Então o que eu tenho? Eu tenho 34% de carga tributária médio sobre a presunção e sobre o meu lucro. A empresa do lucro real eu tenho sobre o lucro. A empresa de lucro presumido eu tenho sobre a presunção dele. Nesse cenário, o que eu tenho agora? O que o governo falou? Ele não vai mexer nessas alíquotas. Ele manteve elas da mesma forma. Só que ele mexeu aqui. Ele mexeu na base que calcula qual o lucro. A questão é que, primeiro, gente, ter 32% de lucro no serviço, você tem que ser muito bom. Raros são os casos que tem. O que mantém as pessoas no lucro presumido não é a presunção do serviço. A presunção do serviço não é boa. O que mantém as pessoas no lucro presumido é o PIS e COFINS não cumulativo que eu tenho lá dentro. Que quando acabar com a entrada do IBS e do CBS, ele acabando, talvez nem faça mais tanto sentido manter as empresas no lucro presumido. Principalmente empresas de serviço, tá? O que o governo fez? Todo mundo que está em 32%, antigamente, qual que era o cenário? Eu tinha 32% de base, então eu tinha 0,32 vezes 0,34. Ou seja, a minha carga tributária efetiva, na maior parte dos casos, era 10,88. O que vai acontecer agora? O governo falou, olha, acrescenta mais 10% aqui. Qual que é a minha nova carga tributária? Agora ela é 35, ela era 32 vezes 10 vai dar, 35,2. Com a mesma presunção, ou seja, eu tinha 0,32, multipliquei por 1,1, dá os 0,35, ou seja, 35%,2, e eu multiplico isso aí por 0,34. A minha carga tributária ela foi para 11,97. Ou seja, um aumento efetivo sobre tudo que a empresa fatura, tudo que a empresa tem de faturamento, a gente aumentou praticamente 1,1, né? 1,1% de tributação sobre tudo que a empresa fatura. Agora, quando eu venho para cá nas empresas do lucro presumido comerciais, eu tinha 8% vezes 0,25, que dá 2%, né? 2% aqui. E eu tinha 12%, que é a presunção, que é sobre a CCL, vezes 9%. Que a gente tinha uma carga tributária aqui que acho que dá 1,8. Dá 3,08, aqui dá 1,08. Ou seja, a carga tributária em comércio já vale muito a pena. No comércio, a carga tributária ela era 3,08 de, estou falando aqui, ó, IR e contribuição social. É onde vai ser impactado pela Lei 244, tá? Agora, o que ele fez? O 8 vai para 8,8. O 12 vai para 13,2. Então eu tenho ainda 25% para facilitar. 0,25 vezes 0,088. 0,088. Então eu tenho agora 2,2 aqui e eu tenho 0,132 vezes 0,09. É isso mesmo, acho que é. 1,9 praticamente aqui. 1,9. Ou seja, eu vou aqui agora para 3,39 praticamente.
Ou seja, sobre tudo que eu faturo, eu aumentei 0,3% de carga tributária nas empresas comerciais. Então, o que o governo está trazendo de aumento aqui é que sobre tudo que eu faturo, ou eu tenho 1% a mais de carga, ou eu tenho 0,3% a mais de margem. Parece pouco, mas vamos pegar o caso aqui só da empresa de serviço e vamos ver como é que funcionaria isso só na prestação de mão de obra aqui, pra vocês entenderem o impacto que tem. Vamos lá, me acompanha aqui.